Fala galera, acabou em São Januário agora, Vasco 0, Cruzeiro 0 e a gente está aqui nesse pós-jogo para comentar esta partida, este ponto perdido em casa que não dá para deixar passar, né? Não dá para se satisfazer com um empate desse diante de um adversário que hoje jogou bastante desfalcado seus principais jogadores, que foram o Matheus Pereira, o Álvaro Barreal, né, que são os dois cérebros da equipe. O Cruzeiro era, a gente viu, um time inferior ao que vinha jogando, e nem assim o Vasco conseguiu tirar proveito dessa vantagem, né, já que já estava jogando em casa com o apoio da sua torcida e não conseguiu sair do zero. Um resultado desastroso e que só não foi pior, né, diga-se de passagem, porque os seus adversários que estão lá na zona de rebaixamento, o Grêmio, o Criciúma, perderam pontos, perderam jogos, perderam pontos, e também, diga-se de passagem, o Grêmio e o Criciúma, por exemplo, eles têm menos jogos disputados, né? Eles não disputaram por conta daqueles problemas que aconteceu no Rio Grande do Sul, que paralisou aí a rodada e ficaram sem atuar. Então, eles estão com jogos a menos e quando atuarem, começarem a colocar vantagem na frente, pode ser que o Vasco caia aí novamente aí para a zona de rebaixamento. Enfim, um filme repetido com os mesmos roteiros, as mesmas cenas, os mesmos ingredientes, as mesmas faltas de opções no elenco, as mesmas limitações. Só mudam os personagens, meus amigos. E, no fim, a gente sabe aonde isso vai dar, né? No meio sempre vem aquela rota recalculada, né? Chega na janela de juros, vamos recalcular a rota, porque o Vasco não pode estar numa posição dessas, e é isso aqui, isso ali, traz 2, 3 peças, e aí começa aquele objetivo de não cair para a segunda divisão. Isso tem que ser dar um basta em São Januário. Não dá mais para admitir isso. A gente vê visivelmente o time do Vasco aceitando esse empate. E se bobear, até comemoram. Porque não dá, né? Para você sair de São Januário hoje aceitando um empate como esse. Um jogo que o Vasco tinha amplas condições de vencer. Amplas condições aí de botar mais 3 pontos, ir a 9, subir aí no elevador. Vai ter um jogo difícil na próxima semana contra o Juventude lá fora. Então, era a oportunidade do Vasco colocar aí um ponto final nessa sequência de maus resultados. E eu não estou vendo a coletiva neste momento do Álvaro Pacheco, mas o que tudo indica, ele vai dizer que demonstrou evolução, né? Porque se daquela partida para o Flamengo, para o Palmeiras, ele diz que houve uma evolução em campo, né? Agora então que o time empatou, o time não perdeu, ele vai dizer que teve uma evolução maior ainda. Eu acredito que seja mais por número de gols, né? De não ter sofrido gols hoje. Ele vai admitir isso tudo. Mas a verdade, meus amigos, que o Vasco foi um deserto de ideias, um time que não tem identidade para jogar, um amontoado em campo. É bem verdade que houve uma entrega, a gente tem que elogiar quando tem que elogiar e criticar quando a gente tem que criticar. Houve uma entrega maior, os jogadores estavam mais dedicados do que os outros jogos, né, os jogos passados, mas em termos de organização tática, a gente não viu nada, né? O Vasco não tinha. Pegava na bola, tentava rifar, era a bola cruzando para a área, né? A gente não entendeu essa escalação também do Álvaro, né? Vira e mexe, faz umas escalações assim. O João Victor, por exemplo, treinou a semana toda como titular e em cima da hora acabou sendo colocado no banco de reservas. Tudo bem que o Maicon e o Léo dessa vez não comprometeram assim defensivamente, mas poderiam ter comprometido. E aí a culpa ia toda nas costas do Álvaro Pacheco. Enfim, mudanças ali que o Álvaro Pacheco faz a cada jogo e não tem nenhuma mudança em termos de qualidade para esse time do Vasco. A gente não pensa, a gente não vê. Ele muda uma peça, muda outra, não vê. Para abrir um parêntese rápido, né, de uma coisa boa, se é que teve uma coisa boa nessa partida de hoje,
eu vou dizer que foi o garoto JP. Não que ele tenha jogado aquela bola toda, mas por ser um jovem colocado aí nesse turbilhão que está São Januário, nessa imensa responsabilidade, ele, ao contrário dos experientes, ele não se escondeu. Ele buscou jogo, principalmente no segundo tempo. Ele buscou jogo, foi para cima, teve aquele toque de qualidade ali, mas é óbvio, ainda está amadurecendo, mas não comprometeu. Comparado a um Galdames da vida, né? Que já tem a idade, já tem experiência. Isso é mais uma das insistências do Álvaro Pacheco. A gente não consegue entender por que colocar o Galdames, né? E hoje ele trouxe, além do Rossi de novo para a equipe, botou o Serginho, né? Teve que colocar obrigatoriamente o Vitor Luiz na lateral esquerda, porque o Piton teve um desconforto abdominal aí antes da partida começar. Enfim, e o pior, meus amigos, agora a gente vai para o jogo contra o Juventude sem o Verratti, sem o melhor jogador aí, que tomou o seu terceiro cartão amarelo na partida de hoje e está fora. Com certeza vamos ter que aturar aí o Cleiton aí como o 9 do Vasco. Então é de puxar os cabelos mesmo. O Vasco está caindo pelas tabelas, patinando em São Januário. São roteiros parecidos com o ano passado, que o Vasco perdia pontos em São Januário, vinha de sequência de derrotas, perdia gol no final, tomava gol no final, era desequilíbrio jogo após jogo, mudança de treinador no meio do caminho, eram jogadores novos que vão ser contratados, novelas para contratar jogadores, enfim, é o mesmo roteiro. A gente é inconcebível isso, né? E diga-se de passagem, galera, a gente tem que também pontuar uma coisa. Eu não estou dizendo aqui que a culpa é do Álvaro Pacheco, é de A ou B. A culpa, né, de tudo isso aí, se você pegar os meus vídeos do início do ano, eu falava, planejamento do Vasco está falho. A gente vai ter que recalcular a rota no meio do caminho. E foi o que aconteceu. A culpa de tudo, a chancela de tudo, 777, foi ela que colocou ali as peças do departamento de futebol. E essas peças do departamento de futebol também não funcionaram, porque trouxeram reforços que não são à altura a nível do Vasco. O Vasco perdeu totalmente a sua identidade, o Vasco não se reforçou à altura. Se investiu muita grana, né? Tanto que hoje o Vasco é a maior, sexta maior folha salarial e está com um time aí praticamente de zona de rebaixamento. Quando a folha salarial do Vasco equivale a um time aí de G6, G4. Então, meus amigos, a culpa começou com a 777 colocando todo aquele departamento de futebol ali, que foi incapaz, junto com os scouts, de trazer aí peças de maior qualidade. Investiu muita grana e não teve esse retorno. Então, só que a escolha agora pesa novamente. Mais escolhas erradas. O Álvaro Pacheco, né, dicas de passagem, um treinador português, não vinha acompanhando muito o Campeonato Brasileiro, né? Para você colocar um cara assim, no meio do caminho, com essa responsabilidade, com o time aí necessitando de vitórias a todo custo, e nesse turbilhão que está o Vasco, é óbvio que você tinha que ter colocado ali um cara que já conhecesse ali o futebol brasileiro, um cara que já estivesse a par, conhecesse melhor as características dos jogadores. O Álvaro está tendo que conhecer os jogadores, né, num curto espaço de tempo, nos jogos, e por isso que às vezes ele faz essas escolhas erradas aí. Então, ao meu ver, para você trazer um treinador assim, tinha que o Vasco estar aí, né, numa grande fase, que não é o caso. O Vasco está precisando aí melhorar. Então, por isso que o Álvaro Pacheco vem aí errando em algumas situações. Até agora ele não conseguiu dar liga, a gente não sabe nem se porventura ele vai ter uma vida longa em São Januário, dependendo das próximas partidas aí, porque o Vasco é um deserto de ideias, não muda nada, não tem nenhuma, assim, em termos táticos de excelência nessa equipe, e olha que ele teve tempo para trabalhar. O Campeonato Brasileiro ficou parado aí, teve cerca de 20 dias aí, dava para dar uma liga nesse time aí, mas não conseguiu. Começou aí com essa goleada sobre o Flamengo, pegou o Palmeiras, aí muitos diziam, mas porque pegou o Flamengo, pegou o Palmeiras, times grandes, agora contra o Cruzeiro vai ser mais fácil, aí espera um pouquinho e tal. Olha o resultado aí, galera. Então, não deu liga. E olha que esse Cruzeiro, como eu falei no início do vídeo, um Cruzeiro bem mais fraco, bem mais limitado
do que está vindo por aí, né? Com contratações aí de jogadores mais conceituados. Então, galera, é decepcionante isso. Não dá para aceitar esse empate de hoje. Não dá mesmo. E a gente espera aí que ocorram mudanças significativas. O Vasco precisa de reforços, de vários Coutinhos para ontem e de mudança de mentalidade. O Vasco hoje, ó, em termos técnicos, em termos táticos, zero. Bom, tô indo. Agora você pode colocar a boca no trombone aí. Vamos comentar sobre essa situação do Vasco. Amanhã eu tô de volta no canal. Valeu, galera!